Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo a gravação do nosso Nutri em Foco. Então, o Nutri em Foco de hoje, o nosso tema é sobre SIBO. E eu tenho uma convidada super especial, uma médica, a doutora Cristina, e a gente vai falar então com vocês sobre SIBO, supercrescimento bacteriano. Então, nessa live a gente vai explicar tudo. O que é, como é feito o diagnóstico, quais são os principais sintomas, como é feito o tratamento médico, como é feito a abordagem nutricional, tá? Então, encaminha aí essa live para todo mundo que tem queixa de distensão, de constipação, de diarreia, de gases, tá? Então, a gente vai falar aí da saúde gastrointestinal. Os distúrbios associados à saúde gastrointestinal, eles estão cada vez mais presentes, né, na população, aí no mundo inteiro. E quando a gente pensa em microbiota, a gente precisa ressaltar que a microbiota intestinal é um fator extremamente importante para a saúde do indivíduo, para a saúde do indivíduo como um todo, tá? Então, a saúde intestinal, ela vai ter efeito em todo o metabolismo humano. Ela não vai ficar somente ali nessa região intestinal, tá? Então eu vou convidar a doutora Cristina para participar aqui da live com a gente. Então vamos lá, doutora. Quero te agradecer por aceitar o convite da gente falar aí um pouquinho, né, sobre SIBO. Como a gente falou, se for falar de intestino, tem muito assunto aí, dá para fazer várias lives. Mas então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Certo, então, pessoal, meu nome é Cristina, eu sou gastroenterologista e endoscopista, né? Faço aí a parte de gastroenterologia funcional e que a gente cuida um pouco mais aí da área da microbiota intestinal, da questão da disbiose e que a gente tem descoberto muitas coisas. A gente está conseguindo melhorar os pacientes que estavam com aquele diagnóstico de intestino irritável, que estavam com aquele diagnóstico que a minha gastrite nunca melhora, o meu refluxo que nunca melhora, e a gente está vendo que o caminho é outro, né? É, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite e estou aberta aí para a gente começar a entrar aí no mundo da CIBO e das perguntas e tirar as dúvidas aí do pessoal. Quanto mais a gente trouxer de conhecimento, de informação, mais gente vai ter ideia de que realmente ela pode estar indo pelo caminho errado e que aí se faz necessário outro tipo de investigação. Isso que a doutora falou, eu achei bem interessante, que eu até comentei com a Thalita na live da semana passada. Ali na época assim de 2020, 2021, todo paciente que entrava no consultório, ele falava: eu tenho síndrome do intestino irritado. E eu falei para ela que acho que já passou uns 2 anos que não entra nenhum paciente no consultório e me fala: eu tenho síndrome do intestino irritado. Ele já vem com SIBO, com SIFO, com a ILO, com a Legal. Aham. então, eu falei o quanto que isso evoluiu, né? E a intolerância à histamina. Então, acho que todo mundo vai aprendendo, vai tendo mais conhecimento e a gente sai lá daquele diagnóstico. E hoje a gente tem um tratamento bem mais certeiro, assim, a gente pode Porque dizer, né? às vezes é uma sobreposição, né? O paciente pode ter também a síndrome do intestino irritável, mas ali naquele momento ele tem uma disbiose que está dando gatilho para ele toda hora entrar na crise. Então, às vezes, não é só isso, né? Tem outra questão associada. Com certeza. Então, vamos lá, doutora, vamos entrar no nosso Vamos assunto aí lá. de hoje. Então, vamos começar falando de SIBO, né? O que é SIBO? Como que a gente pode definir isso? Bom, então vamos lá. O supercrescimento bacteriano do intestino delgado, o último consenso que a gente tem é um consenso americano de 2020, tá? Se travar, você me avisa, tá, Carol? Uhum. O supercrescimento bacteriano como o aumento de bactérias de perfil colônico no intestino delgado. Então, a gente tem, pessoal, dois intestinos. A gente tem o intestino fino e o intestino grosso. O intestino fino é um intestino que ele foi feito para absorção de minerais e nutrientes. Nutrientes. E o intestino grosso, ele praticamente ele forma o bolo fecal, né? Ele absorve água e faz ali a formação do bolo fecal. Ali tem. Então, quando tem uma troca de perfil, né, essas bactérias do intestino grosso começam a ir para o intestino delgado
e ali não foi feito para isso, e elas começam a produzir gás e o paciente tem todo aquele sintoma de distende, se sente mal, porque simplesmente aquelas bactérias não eram para habitar ali. E elas começam a aumentar em número e grau, e aí dá toda essa confusão, né? E aí a bagunça tá feita. Sim. E hoje a gente tem uma prevalência bem grande, né, doutora? Eu acredito que eu até li algo assim que em torno de 20% da população a prevalência de SIBO. É, de 20 a 30% de prevalência de SIBO. Acho que agora, ou a gente tem mais prevalência, ou a gente está fazendo mais diagnóstico, né? Fazendo mais o diagnóstico correto mesmo, que antes era, né? É, passava desapercebido, né? E o que que você vê assim como os principais fatores de risco para desenvolver SIBO? Bom, eu acho que assim, o principal deles é a hipocloridria, né? Então, a gente ter um estômago com baixa produção de ácido é fator de risco. Tem que ser, ele é ácido porque ele tem que ser ácido, tá? Tá bom aí a conexão? Porque agora travou. Tá, para mim tá bom. O estômago tem que ser ácido, ele precisa ser ácido. No momento em que a gente tira essa acidez, seja pela idade, porque o idoso tende a ter uma hipocloridria, seja por um uso crônico dos prazóis, que a gente vê muito hoje em dia. Ah, eu tomo muito remédio, então eu tenho que tomar prazol. Ah, não, porque eu tenho gastrite crônica, eu tenho que tomar prazol. Causa essa hipocloridria. Essa hipocloridria faz com que a nossa imunidade diminua, porque o ácido ele é um fator protetor, um fator antibactericida, antifúngico. E quando o nosso bolo alimentar fica com baixa de ácido, as enzimas não conseguem ser ativadas. Então a gente fica com uma digestão prejudicada. Essa digestão prejudicada sobra muito alimento e propicia aí um desequilíbrio da flora. Então a hipocloridria eu acho que é o principal deles, né? Ter uma doença autoimune, então o hipotiroidismo, a gente vê muitas mulheres com hipotiroidismo, isso também é gatilho para ser um paciente mais propício para desenvolver SIBO. O uso de antibióticos, né? Então, toda hora tem uma sinusite, toda hora tem infecção urinária, uso antibiótico desequilibra a flora. E aí a gente pode entrar aí com várias causas, né? Mas eu acho que as três principais são essas: uso de antibiótico, hipocloridria e doenças autoimunes, né? É, igual a doutora falou ali do uso dos prazóis, eu lembro de ter lido que tinha uma relação assim, que hoje atinge 20% da população, mas se são aqueles pacientes que usam prazóis por muito tempo, muitos anos consecutivos, ele salta de 20 a 60% o risco, né? Nessa Uhum. população que usa prazol. E até falava assim que 50% das causas de SIBO, do diagnóstico, né, assim, era pela utilização dos prazóis. Então, digamos assim, que às vezes a doutora diagnosticou 10 essa semana, 5 seria pelo uso prolongado, né, dos prazóis, claro que daí entra a questão da hipocloridria também. Outra coisa que eu vejo, doutora, é a relação com os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né, são bem propensos a desenvolver SIBO. Às vezes os pacientes que retiraram a vesícula, a gente vê que também, né, fica com essa propensão para o desenvolvimento de É, SIBO. qualquer cirurgia em que a gente muda ali a anatomia, né, a vesícula, aquele sal biliar começa a ser excretado direto ali no lumen intestinal. Um bypass cirúrgico, em que a gente tem toda uma alteração da fisiologia normal gástrica, liberação de ácido. Sem dúvida, isso é gatilho aí para supercrescimento bacteriano crônico até, né? Porque são pacientes que a gente tem que estar sempre cuidando, senão refaz, porque ele tem um risco que a gente não consegue modificar, né? Sim. E entrando ali na minha parte, hoje a gente vê que também essa dieta da população, essa dieta mais estilo ocidental, é um fator de risco importante, né, para o SIBO, porque é uma dieta com muito carboidrato simples, com muita farinha refinada, né? E tudo isso acaba sendo uma desbiose, um gatilho ali para desbiose, para o desenvolvimento de SIBO, porque a gente fica com uma diversidade da microbiota reduzida, né? A gente diminui ali também a produção dos ácidos graxos, né, de cadeia curta, que vão impedir aquela ação anti-inflamatória, que vão impedir a permeabilidade intestinal.
Então eu vejo que essa dieta também ela entraria como um fator de risco para o desenvolvimento do SIBO. Sem dúvida, a dieta, o estilo de vida, né? Acho que cada vez mais a gente está consumindo alimentos industrializados, ultraprocessados, uma vida de vida estressada, uma qualidade de vida. A digestão começa na boca. Não, a digestão começa no olho. A digestão começa no olho. Então é aquela coisa assim, da gente parar a refeição para comer, né? Aquela coisa de, água na boca. Por que que deu água na boca? Porque a gente tem o estímulo ocular, o estímulo visual, né? Então a gente não está mais comendo, está sempre vendo alguma. Então, o nosso estilo de vida tem propiciado muito. A gente sabe que a conexão tá boa. Não entendi tua última fala, que daí travou. Deu uma travada. Uhum. A gente sabe que o Covid foi um grande gatilho. O Covid ele causou assim muita alteração na microbiota dos pacientes até hoje, né? Tem pacientes que tiveram Covid e até hoje não conseguiram recuperar, ficaram desautonômicos, né? Então a desautonomia a gente está vendo bastante também pós-Covid. É, Então, acho que é multifatorial mesmo que está caminhando para isso e aumento do número dos diagnósticos, que a gente está entendendo melhor da doença, sabendo como é que ela se comporta, né? E aprimorando também o nosso tratamento. Sim, com certeza. E falando em diagnóstico, doutor, então como que é feito o diagnóstico do SIBO? Bom, o que a gente tem de melhor agora para fazer o diagnóstico do SIBO é o teste respiratório do hidrogênio expirado, tá? Como que é esse teste? Como é que ele funciona? Então, é um teste provocativo, né? Em que a gente usa um aparelhinho que ele é tipo bafômetro. No Brasil, a gente sabe que o nosso intestino produz 3 tipos de gases, mas o aparelho que a gente tem no Brasil só dosa o hidrogênio. Agora está chegando o teste do metano. Acho que mês que vem a gente já vai ter aqui em Foz, lá na clínica, para a gente fazer. E a gente consegue, então, medir atualmente o gás hidrogênio, né? Então, como que é? Um teste provocativo. Então, o paciente faz uma dieta, porque ele não pode estar produzindo nenhum gás, né? Então, ele faz uma dietinha ali, sem glúten, sem lactose, sem nada fermentativo, e vai em jejum fazer esse teste. Chegando lá, o aparelho é tipo um bafômetro, em que ele vai soprar de 15 em 15 minutos durante 2 a 3 horas. E qual é a ideia do teste? A gente utiliza um substrato. Como eu disse, é um teste provocativo. Esse substrato, eu digo para os pacientes que é comidinha de bactéria. Então, ele vai tomar aquele substrato, ele vai fazer o caminho da comida. Numa média de 90 minutos, ele percorreu todo o delgado e chegou no intestino grosso. No intestino grosso, a gente tem que ter a produção de hidrogênio, né? É para ter gás hidrogênio ali. Então, depois de 90, que é uma média, porque tem os pacientes que têm um trânsito mais rápido e tem os pacientes que têm um trânsito mais lento. Os pacientes constipados, às vezes. Bom, até onde você ouviu, Carol? É, até os pacientes constipados, que daí tem o trânsito Os mais lento. pacientes têm um trânsito mais lento, esse substrato pode demorar um pouquinho, por isso que eu digo é uma média. Então, com 90 minutos, eles têm que produzir o gás, né? Como o nosso aparelho só mede o hidrogênio, pode ser que o paciente faça sintomas porque é comidinha de bactérias. Se o paciente tem supercrescimento, se ele tem essas bactérias aumentadas no intestino delgado, eles vão pegar esse substrato e vão produzir o gás. Se for o gás de não hidrogênio, o aparelho não vai captar, mas o paciente vai ter sintoma. Então, durante o teste, a gente examina, a gente vê a captação, a produção do hidrogênio, mas também os sintomas do paciente e qual a curva que ele vai é, que ele vai fazer, porque a gente sabe que no cólon o hidrogênio é captado para produzir o metano, que é o CH2. Então, às vezes, o paciente faz uma curva, aumenta e depois cai, que também não é esperado. Então, provavelmente é um paciente que tem supercrescimento por metano também. Então, é um exame que não é só vir negativo ou positivo, a gente tem a interpretação dele também. É importante acompanhar e entender como que esse paciente se comportou durante o exame, porque a gente sabe que hoje o intestino, para tratar intestino, a gente tem que ir tateando, sentindo, porque a gente ainda não tem exames precisos, né? Um quebra-cabeça que a gente tem que montar. É sempre um quebra-cabeça mesmo, né? E você vai tentando, às vezes, uma estratégia, vai tentando aqui até Exatamente. Mas acertar. é assim
que a gente faz o diagnóstico do cibo, porque o cibo é um supercrescimento de bactérias produtoras de hidrogênio. Então, o que a gente tem de melhor é isso. Mas o que a gente está vendo muitas vezes na prática, até com esse aparelho que chegou no Brasil, é que é muito comum os pacientes terem os dois, né? Então, ele tem supercrescimento para hidrogênio, mas ele também tem para metano. E aí Sim. muda o tratamento. E a gente, com um teste só de hidrogênio, a gente acha que ele tem só o supercrescimento para o hidrogênio, a gente trata para isso, mas é um paciente que não melhora totalmente. Então, eu acho que agora esse aparelho chegando vai ajudar muito a gente no tratamento aí e na interpretação da sintomatologia do paciente. Do paciente. E aí, doutora, dando positivo ali no exame, qual que é o tratamento feito? Bom, eu, Cristina, trato com antibiótico, tá? Eu divido meu tratamento em duas fases. A fase um é a fase em que eu trato com antibiótico, faço 14 dias desse antibiótico e junto com vocês, com as Nutris, eu vai fazer a dieta low food map, né? E depois desses 14 dias, o paciente retorna, eu reavalio os sintomas. Em alguns pacientes, eu refaço o teste respiratório, principalmente aqueles pacientes que tiveram um pico muito alto, que tiveram um pico muito precoce. Esses pacientes, eles podem não ter resolvido só com um ciclo, às vezes eu tenho que ciclar de novo. E aí libero para a fase 2 do tratamento comigo, em que eu vou tratar agora o microbioma, né? A fase um eu trato a bactéria. A fase 2 eu trato o intestino. E aí eu entro com as fórmulas, com o tratamento da permeabilidade intestinal, entro com as enzimas e mando para vocês tentarem aí começarem a reintrodução desses pacientes, né, da dieta, porque é o que eu sempre falo, a dieta ela é restritiva para ser ampliada, né? O paciente não vive em dieta. Não. Uhum. Na nossa abordagem nutricional a gente faz isso mesmo. A dieta ali mais eficaz pensando em SIBO é a Low Food Maps, né? E nós vamos usar também ali compostos, alimentos ricos em compostos fenólicos, então como as antocianinas das frutas vermelhas, o ácido clorogênico do chá verde, as catequinas do cacau, né? Tudo isso para a gente ir fazendo aquela modulação da microbiota também. A gente também consegue usar algumas substâncias antimicrobianas, então óleo de orégano, óleo de alho, o óleo de coco, né? Gengibre, cúrcuma, cravo, própolis. Então, tudo essas ervas, especiarias, às vezes o paciente vai usar no formato de chá, de tintura, vai incorporar ali nas preparações alimentares, né? Como tempero também, né? Igual a doutora falou, a gente trabalha na nutrição com os 6 R's, que é o remover, o reparar, o recolocar, o reinocular. Então, a gente faz toda essa otimização da função digestiva, reduz a inflamação intestinal, recupera essa barreira intestinal, a gente melhora a composição da microbiota, melhora a motilidade intestinal e tudo isso então para que a gente tenha um menor crescimento bacteriano e um aumento das bifidobactérias. Vou chamar a doutora aqui de novo. E continuei falando, Voltou. doutora, aqui da minha parte. Eu vi bastante parte, aham. E toda essa recuperação, né? Às vezes da barreira intestinal a gente usa uma goma cássia, que é uma que fermenta menos, né? A glutamina tem ação, tudo isso para a gente levar aí essa menor redução da inflamação intestinal, melhorar a permeabilidade intestinal. E algo que eu acho bem importante falar é sobre a dieta Food Maps, as pessoas acham que vai fazer por muito tempo. E não, a gente vai fazer por 4, por 6, 8 semanas ali no máximo, né? E depois a gente precisa ir reintroduzindo esses alimentos gradualmente, a gente precisa ir acompanhando a tolerância individual de cada paciente, né? E aí a gente tem, dentro dos Food Maps, a gente tem eles dividido em vários, né? Então a gente tem os frutanos, que é do trigo, do alho, da cebola, do aspargo, da chicória, os feijões, as lentilhas, as ervilhas, o leite, os derivados, né? O mel, as frutas secas, muitos adoçantes que hoje as pessoas estão usando bastante, o xilitol, o maltitol, né? Então tudo rico em food maps. Então a gente faz, né? Essa dieta, só que a gente acaba perdendo alimentos que são ricos em micronutrientes, em fitoquímicos, em fibras. Então, por isso que eu sempre falo,
ela tem que ser feita por um período, para que a gente garanta para que evite a redução da diversidade, né? E é por isso que eu falo, tem para começar e tem para terminar realmente, né? Porque senão acaba faltando aí nutrientes para o paciente, que são fundamentais ali quando a gente pensa no intestino, que a gente precisa ter uma boa diversidade. Aham. E o que eu falo sempre para os pacientes, é muito importante passar por uma nutricionista especialista, porque não é simplesmente imprimir uma dieta e entregar na mão do paciente. É muito importante para mim, para que os pacientes acompanhem com quem entende do assunto, porque isso vai ser fundamental no resultado, né, na otimização ali do tratamento. Então, eu sempre falo para os pacientes, a dieta ela faz parte, ela não é o tratamento, ela faz parte e ela é muito crucial. Então, ter vocês comigo aí nesse tratamento faz total diferença, né? Porque vocês entendem, se colocam à disposição do paciente para eles tirarem dúvidas, porque é muito difícil, gera uma ansiedade muito grande, porque às vezes o paciente acha que não pode comer nada. Então, quando vai numa nutricionista que simplesmente entrega um papel assim, ah, isso aqui que você pode, isso aqui que você não pode, vai lá, o paciente fica sem paciência e acaba não fazendo o negócio direito, Sim. né? E tem que fazer, né, doutora? Eu falo assim, saúde intestinal é trabalhoso e a gente precisa realmente fazer, né? Tem que tirar aquele um mês, 2 meses e realmente precisa ser feito. Não tem, é inegociável se a gente quer ter um sucesso no tratamento. E como assim, eu tenho pego pacientes com muitos tratamentos, já vindo de muitos tratamentos, a gente está conseguindo pegar pacientes que realmente se entregam, se sentem muito mal, né? Se percebem muito mal. Então fazem a dieta direitinho, tomam o remédio direitinho, e a gente sabe que é um acompanhamento, é um acompanhamento a longo prazo, né? A gente precisa de tempo para recuperar esse intestino. Sempre falo para os pacientes, não vai ser em uma ou duas consultas que eu vou te dar um remédio milagroso aqui que ele vai te resolver. A gente avalia como é que está o sono, como é que está a atividade física, a gente tem que melhorar a qualidade de vida daquele paciente, que dentro da realidade dele, porque também não dá para achar que a pessoa vai conseguir mudar tudo, que dentro da realidade dele a gente consegue melhorar e tentar ajudá-lo para que ele alcance todos esses objetivos para a gente ter um bom funcionamento do intestino, para que ele volte a ter uma vida saudável, né? E acho que o paciente entender isso durante a consulta é o que precisa ser feito para ele entender o tratamento dele, o porquê que ele tem que fazer tudo isso, não simplesmente falar, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e é isso, né? Mas fazer ele participar dessa decisão, da importância dele preencher todos esses critérios, né? E ali na consulta a gente acaba também trabalhando essa base ali que a gente fala, a base da saúde, né? Do manejo do estresse, do sono, da atividade física, às vezes a meditação, contato com a natureza. Então, realmente, né, é trabalhar aquela base da saúde, como a doutora falou, explicar, né, por que, que a gente precisa cuidar do sono, por que, que a atividade física é fundamental, por que, que o contato com a natureza. E tudo isso garante que o tratamento tenha sucesso. Perfeito, é isso aí, Carol. Eu acho que a gente está conseguindo melhorar muita gente, tá? Fico muito feliz porque às vezes pacientes que passam mal há 20 anos, quantas vezes, né? A gente não pega, ah, eu passo mal há 20 anos, eu passo mal desde criança, né? Eu não Sim. atendo criança, mas eu faço endoscopia de criança e eu vejo assim, eu já fiz diagnóstico de intolerância à histamina em criança que não parava de vomitar e já tinha ido em vários lugares. Então a gente sabe que essas doenças funcionais estão aí, elas existem e e os médicos precisam abrir os olhos, precisam abrir os ouvidos e ficarem atentos a isso, porque existe, né? Existe. Mas não sei se porque né, é algo que chega muito no consultório, mas eu falo que é algo muito comum, porque as pessoas Muito comum. procuram muito, né? Então, não sei se realmente é porque onde a gente atua, né, nossa área de atuação, que as pessoas veem muito, mas é muito comum, né? Muito comum mesmo. Doutora, eu vi que passou uma pergunta aqui, a Mari pediu onde fica a clínica. Você quer falar onde você atende? Eu atendo aqui em Foz, né? Eu faço consulta online e presencial. Então, presencial é aqui em Foz do Iguaçu. Eu atendo na clínica Bioetos, que fica aqui no centro. E lá eu faço os testes respiratórios, faço endoscopia, colono e faço também os testes respiratórios. E vai chegar aí mês que vem o teste de metano.
Em junho a gente já tem o teste de metano disponível aqui para a gente fazer nos pacientinhos. Então depois eu marco aí, eu boto a localização da clínica. Então, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Porque eu acho que a gente abordou de uma maneira bem, né, geral, assim, falando o que que é o diagnóstico, como que é o tratamento. Será que Uhum, alguma coisa que a gente não falou? Sinais e sintomas também a gente falou, né? uhum. Acho que é isso, acho que é isso, né? É aquilo que eu sempre falo no Instagram. Se você sente alguma coisa, se você já fez um monte de exame e você não consegue descobrir a causa, se você passa mal, se comer para você não é uma coisa normal, se você não é natural, tem alguma coisa aí. Se você está tendo muita lesão de pele, muita gripe, se a imunidade não está boa, procure investigar o seu intestino, ele pode ser aí o gatilho para tudo isso estar desencadeado, né? É. Muitas vezes o sintoma não é só intestinal, né? Sintoma de pele, sintoma. Então ele vai refletir em tudo. E é coisa que eu sempre falo em consulta para o paciente. O nosso corpo, o nosso organismo, o nosso intestino foi feito para tolerar todos os alimentos. Então, se eu começo a Perfeito. reagir a muitos alimentos, é porque algo está errado com o meu intestino, né? Então, se o Uhum, paciente fala assim, Nutri, eu sei que eu como banana, eu passo mal, eu como pepino, eu passo mal, eu como feijão, eu passo mal. E eles só vão aumentando a lista, né? Cada vez está reagindo a mais alimentos. Então, isso, sinal que a saúde intestinal está em desequilíbrio, porque a gente precisa, sim, tolerar os alimentos, e né? não é a sua gastrite que está te atrapalhando, né? Porque o problema é esse. Aí é a minha gastrite, aí eu vou tomar mais Prazol. Mais pesado. Uhum.